Abra o coração, chegou a hora da verdadeira adoração. Uma nova esperança vai nascer. Deus tem um milagre preparado pra você. Louvor e adoração vem celebrar. Com Lilian Márcia vamos juntos exaltar a paz que você tanto procurou. Em cada canção o amor de Deus chegou. Louvor e adoração, venha participar. A presença do Senhor neste lugar. Abra o coração e deixe Deus agir. Com Lilian Márcia. Louvor e adoração com Lilian Márcia. Graça e paz a todos que estão nos ouvindo. Aqui quem fala é a cantora Lilian Márcia. Glória a Deus, feliz demais por estar com vocês mais uma vez, nosso segundo programa, e o Senhor vai com certeza falar ao seu coração. Estamos muito felizes com várias pessoas que estão aqui e ainda aquelas que ainda irão chegar. Glória a Deus. Nós estamos aqui com a Alessandra, nossa amiga, aquela que veio do programa passado, gente. Vocês já conhecem a minha amiga Alessandra. Faz senhor, Alessandra. Senhor, boa tarde, ouvintes. Mais um dia, graças a Deus, na presença do Senhor. Mais uma quarta-feira, né? Que o Senhor Papai do Céu está preparando aqui para nós, para estar levando o louvor e a adoração, a palavra do Senhor para o seu coração esta tarde. Fica conosco. Glória. Tem o melhor de Deus para mim. Eita, glória, eu tenho certeza que tem o melhor de Deus para mim e para sua vida. Glória a Deus. Queremos nesse momento também falar com vocês. Tem uma pessoa especial aqui que está aqui nos ajudando e na intercessão. Vai estar dando uma palavrinha aqui, nosso amado irmão e amigo Lu, mais conhecido como Lu. Ele sempre está no programa da pastora Miriam, né? Pai, seu irmão Lu. Paz do Senhor, minha irmã Miriam, Deus abençoe em nome de Jesus, né? Mais uma vez nessa tarde aqui abençoada, né? Direto da Igreja Nascer de Deus, né? Com essa rádio maravilhosa, mais uma vez para levar aí a adoração, né? Ao Senhor, né? Porque tudo que fazemos, né, Lê? Sim, é pro sim. Senhor, né? Sim, totalmente. Nada para é para Ele. nós, né? Sim, É toda a honra, Então, toda a glória. que os ouvintes nessa tarde aí venham ficar conosco em nome de Jesus, Amém. que daqui a pouquinho tem um mocotó para Oh, saborear. Glória a Deus, aleluia. Verdade, glória a Deus. Esse programa está sendo realizado todas as quartas-feiras a partir mais ou menos da 1h30 da tarde, vai beirando às 3 horas. Em sequência já começa o programa da nossa irmã pastora Miriam, que também é um programa abençoado, viu? Deus tem falado muito cada coração. Nós queremos agradecer neste momento, antes de mais nada, à Igreja Nascer de Deus, ao Bispo Robson Alain, a pastora Bispa Rose Claire, pessoas abençoadas, gente. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, meu Deus, se vocês conhecerem, vocês vão amar. Que dia que são os cultos, Lilian Os Márcia? dias de culto são todas as terças-feiras às 19h30 da noite e também aos domingos às 19 horas, que é o culto da família, E né? fala quem prega nesses dias maravilhosos aí. Olha, geralmente é o bispo. Glória a Deus, palavra forte. É onde a gente tivemos uma palavra aí abençoada. Meu Maravilhosa. Deus, foi Glória a assim. Deus. Fala em memória Lucas 15. Não. Meu Deus, esqueci agora.
Você lembra? Fala do Do paralítico. Sim. Onde eu fiquei tão impactada com a palavra que eu falei, eu vou marcar, mas acabei não marcando, né, na Sim, caneta. foi lindo. Mas é linda a palavra. Deus falou bravamente e bradou do céu uma Venha palavra. receber esse maná também, viu? É Vocês vão verdade. ficar Então, quando puderem, tiverem a oportunidade, venha dar uns glória com a gente aqui. Glória a Deus. Queremos agradecer também ao nosso irmão Osmar, que sempre está conosco aqui, nos abençoando, nos ajudando, nos orientando, intercedendo, tá se doando aqui na obra todos os dias, pode-se dizer que o Osmar não tem tempo ruim. Sempre está aqui com a gente, abençoando a obra do Senhor. Também o nosso amado irmão Adevair Leite, sempre tá aqui com a gente também, nos abençoando, tem se dedicado na obra do Senhor. Que o Senhor venha abençoar ricamente a vida de todos vocês. Glória a Deus. E o programa só está começando. Daqui a pouco vamos ter uma surpresa, viu? A surpresa ainda não chegou, mas já a surpresa está chegando para você, ouvinte, serem abençoados pelo nosso Senhor. Nós vamos fazer uma pequena oração em agradecimento dessa abertura. Tenho certeza que o Senhor irá falar ao seu coração ao decorrer desse programa. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, diante da sua presença. Senhor, nós queremos humildemente te agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia, Pai. O Senhor, mais uma vez, tem nos concedido esse privilégio de estarmos, Senhor, na sua presença. Falar um pouquinho do Senhor, sentir a sua presença. Sim. Pai amado, a cada pessoa que neste momento nos ouve, Senhor, nos vê, Espírito Santo, que essa pessoa também, Senhor, venha ser tocada com a sua presença. Que esse dia venha ser um dia abençoado, Em nome do onde teu essa filho Jesus pessoa, Cristo, Pai amado, Pai. venha sentir o toque do Espírito Santo. E a hora que o Senhor chega, Pai, meu Deus, aonde estiver, Senhor, aquele que busca, aquele que clama em espírito e em verdade, quando o Senhor chega, ele é tocado. Ele é tocado de uma maneira, Senhor amado, que o inferno não pode ficar. Espírito Santo, aonde houver alguém ouvindo nesta hora, com o seu coração aberto, meu Pai, que o Senhor venha trazer do céu resposta, que o Senhor venha trazer transformação, e através desse programa, Pai, que o Senhor concedeu, Pai, as nossas vidas e as vidas que estão ouvindo neste momento. Meu Deus, que haja, Senhor amado, um transformado Senhor, ó Pai. Que haja uma mudança, Pai. Que não seja apenas um programa, não, mas um programa não, Pai. É um programa onde o Senhor habita, um programa onde o Senhor reina, aonde o Senhor tem resposta e providência, aonde o milagre acontece, é através, Senhor, das adorações, em que nós introduzimos ao céu, seja ela na rádio, na TV, seja ela no nosso quarto, no carro, seja no banheiro, seja onde estiver. Meu Deus, se houver adoração sincera, uma busca sincera, ali o Senhor habita e o Senhor transforma qualquer ambiente. Ah, Espírito Santo, nós colocamos nas suas mãos, Senhor, este programa, para que esse programa venha edificar, venha transformar vidas, que vidas venham ser alcançadas, Pai amado, através das nossas vozes, através deste programa, meu Pai. O programa só está começando, Pai, mas o Senhor marcou um encontro com cada vida, Pai, e eu quero te agradecer, Senhor. Esteja conosco e que seja feita a sua boa vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. A visita já chegou, gente. Meu Deus. O senhor já está vendo ela aí? Já. Jesus, não seja... Fiquem à vontade, gente. Pode entrar. A casa é de vocês. Glória a Deus. Gente, tem uma... Olha, vou falar para vocês. Essa novidade que está chegando aí é algo do céu. Porque eu, particularmente, amo a vida deles e amo ver o que eles fazem. Vamos dizer assim. Pode chegar, gente. Se achega. Pode se chegar. A gente vai para uma canção linda, gente. E eu vou até dar um conselho. Quando vocês forem orar, muitas vezes a gente acha que não tem força para orar, não é? Não é fácil orar, muitas vezes. Mas eu vou dar um conselho para você que está me vendo, me ouvindo. Coloca um fundo musical. Um fundo musical
ele vai te edificar. Ele vai fazer com que você se concentre em Deus, porque ele já é consagrado para isso, para ajudar você nas orações. Coloca um fundo musical que eu tenho certeza que o céu vai se abrir, Jesus vai chegar e vai demonstrar a presença dele pertinho de você, amém? Fique com essa canção, eu vou orar. Glorifica ao Senhor.
Deus é tremendo, né? O que você falou, Alessandra? Você falou o que mesmo pra mim agora? É a chave de tudo. Fala mais alto pro ouvinte ouvir. Que a oração é a chave de todas as coisas. Novamente, pra frisar. É o quê? Que a oração é a chave de todas as coisas. A oração é a chave de todas as coisas. Eu sempre falo assim que Deus, ele não rejeita um joelho que se dobra. Uma oração do justo, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Glória a Deus. Deus é tremendo, igreja. Irmão, você que está me ouvindo, né? Quando você entender que é melhor orar, você vai entender que quando você ora tem resultado. Glória a Deus. Deus é tremendo. Nós vamos para a leitura da palavra do Senhor. A leitura se encontra em Lucas 15, 11. Você que estiver com seu tempinho, puder abrir a Bíblia, ou se não puder, ouça. O Espírito Santo irá falar ao seu coração, amém? Glória a Deus. Fala sobre a parábola da ovelha perdida. Vamos ler. E chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros gostosos. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus. A gente vai para o verso 11, onde fala sobre o filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Meu Deus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante a ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Coisa linda, hein? E põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo.
Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te servi há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegramo-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus. Que palavra gloriosa que o Senhor está falando conosco nessa tarde. Irmão, quero convidar você a abrir seu coração, porque o Senhor irá falar nesta hora através dessa palavra, amém? A parábola do filho pródigo. E fala um pouco sobre a ovelha perdida. Eita glória! Chegou o pregador, igreja do Senhor. O pregador chegou, Deus tocou. Deus é fiel. Já uma poderosa palavra, glória a Deus. A parábola da ovelha perdida e também a parábola do filho pródigo. A ovelha perdida, muitas vezes, a pessoa ela se perde. Ela está no caminho do Senhor, mas ela se perde. Às vezes ela está até no propósito, mas ela se perde. Quantas vezes você está na presença do Senhor e de repente você se perde? Às vezes você não consegue esperar, aguentar firme aquilo que o Senhor tem te prometido, aquilo que você tem aguardado no Senhor. Muitas vezes você se perde. Se perde na murmuração, se perde em não querer ir para os cultos, em não querer orar. Muitas vezes a gente se perde. Só que quando, muitas vezes, assim como já aconteceu com muita gente, a pessoa ela está na presença de Deus, de repente ela sai da presença de Deus. Só que assim, o nosso Deus ele é tão misericordioso que quando você volta para os caminhos do Senhor, quando você decide realmente o propósito do Senhor, Ele está pronto para te receber em todo o tempo. E Ele se importa muito com aqueles que de repente saem da presença de Deus. O Senhor em todo o tempo está se importando. Por quê? Porque quando você está lá fora, Satanás ele faz a bagunça na sua vida e está tudo certo. Muitas vezes você acha que está tudo certo. Só que o fim é a perdição. E Deus, sendo seu Pai, Ele já sabe disso, que o fim é triste, é lamento, é dor, é choro. O fim para quem sai da presença do Senhor é sofrimento, é dor. Muitas vezes na terra, muitas vezes no final da nossa vida. Ou quando Cristo buscar a igreja. O final é triste, é lamento, é dor, é choro, é ranger de dentes. Então o Pai, Ele se alegra muito quando Ele vê a ovelha perdida voltando para os caminhos do Senhor. Porque aquele que está firme na casa, aquele que já tem alicerce, aquele que já tem estrutura, o Pai está ali só abençoando, só ajudando. Mas aquele que sai é uma preocupação muito grande. Até nós, como ministradores da palavra, em querer ministrar uma palavra, em querer buscar uma ovelha perdida lá fora, a gente tem que ter essa preocupação. Por quê? Porque são vidas que muitas vezes não têm força para voltar. Muitas vezes elas estão amarradas por Satanás e não têm força para voltar. Então é necessário a gente ter essa preocupação de buscar a ovelha perdida lá fora, para que ela venha se arrepender e ela venha voltar aos caminhos do Senhor e ficar novamente as outras ovelhas que estão ali firmes. Não é verdade?
vendo essa palavra, o que acontece? Quando ele estava na casa do pai, mas ele também estava bem, mas ele não estava satisfeito. Sim. Ele não estava satisfeito com tudo. Isso, a parábola do filho pródigo, ele vai... Tem algumas coisas que eu fui marcando que eu achei muito interessante, né? Sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele ilustra o amor incondicional, o perdão e a alegria de Deus diante do arrependimento humano, destacando o comportamento de 3 figuras principais, que é o filho mais novo, é o pai e o filho mais velho, né? E o filho mais novo destaca que ele representa aqueles que se afastam dos princípios de Deus para viverem de forma irresponsável. Fazer tudo o que quer lá fora, né? Na verdade, o filho mais novo, eu vejo por esse lado, que ele estava na presença do pai, ele tinha tudo de melhor. Porque na casa do pai tem tudo de melhor, gente. Verdade. A gente tá na casa, tem hora que a gente não dá valor, mas a gente tem tudo de melhor. Tem fartura. Tem fartura. E tem presença do pai, que é o principal. Porque a presença do pai traz confiança. Não é assim? Um filho, quando ele olha para um pai, o pai transmite o quê? Confiança. Então, na casa do pai tem confiança. Você tem confiança e esperança. Então, você pode esperar, olhar para o pai como sendo um exemplo, que tudo vai dar certo. Ele vai dar um jeito. Não é assim? Então, o filho tinha tudo. Só que, muitas vezes, a ingratidão nos faz não reconhecer aquilo que o Senhor faz. Aquilo que a gente tem de melhor. Quer buscar lá fora. O Aí, que acha que está faltando. Aí quer buscar lá fora. E aí quando chega lá fora, aparentemente é uma falsa liberdade. Não é? Sim. Eu vejo por esse lado. Porque ele, do jeito que a palavra fala, que ele saiu, ele fez tudo que ele queria, entendeu? Tudo na liberdade, entendeu? Não tinha princípios, não tinha freio, né? Fez tudo que ele queria. O que ele achava... Que era bom pra ele, né? Que agradava a carne dele, no caso, né? Verdade. Ô, gente, porque quando a gente serve a Deus, a palavra do Senhor diz assim que a porta é estreita. Mas quando a gente vai pro mundo, a porta é larga. Então, no mundo, você pode fazer de tudo que você quer. Liberdade. Pode, você tem a falsa sensação de liberdade, gente, porque você está aprisionada por Satanás. No mundo espiritual, você está aprisionado por Satanás. Não é? E o filho mais novo, ele gastou tudo que tinha. Ele catou os seus bens, que a fazenda seria os bens, e ele vai para o mundo e começa a fazer tudo o que o mundo demonstra ser bom para ele, nos olhos dele, né? Só que aí o dinheiro acaba. Acaba tudo. Quando o dinheiro acaba, a fome chega. Acaba tudo. Tudo. Acaba tudo, gente. Quando você tá no mundo, muitas vezes, a falsa liberdade, daqui a pouco vem o quê? Primeira coisa, a falta da presença do pai. Aí vem a ausência do pai. Não é assim? A gente sente o coração vazio. E é assim que acontece com aqueles que saem da presença do pai. E o pai, ele representa Deus. Do contrário que a gente esperava-se que um pai podia fazer de desprezar o filho, não. Deus, o pai, ele recebe o filho de braços abertos. Quando o filho fala assim, vou voltar e eu vou pedir perdão, arrependimento. Então, quando tem um verdadeiro arrependimento, Deus, ele está de braços abertos para te receber, te perdoar, te colocar na mesa, te colocar anel, te colocar sandália, te colocar roupa, vestes novas. É assim que o pai faz. Entenda algo na sua vida. Não há nada que o Senhor não perdoa. Meu Deus. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que aconteceu, mas não há nada que Deus não perdoa. Se você se arrepender de todo o seu coração e voltar para Deus, o Senhor Deus, ele te perdoa, está com os braços abertos para te receber e dizer, filho, tu nunca deixaste de ser filho. Pode correr nos braços dele. Há momentos que você pensa que não tem mais jeito, porque eu pequei e agora vão, sabe o quê? Me criticar. Mas a palavra de Deus diz assim na parábola, que o pai em nenhum momento critica. O pai em nenhum momento, ele vai jogar na cara os pecados, porque Deus não faz isso. Sabe o que Deus faz? Ele lança no mar do esquecimento. Se ele não vai lembrar, ninguém vai te apontar, porque ninguém tem o direito. O único que te acusa é Satanás.
Mas Deus está em todo tempo dizendo, se há arrependimento, então há perdão. Glória a Deus. A gente vai para uma canção que vai falar exatamente isso. Sobre o perdão. Nenhuma condenação há. Nós vamos para essa canção. Lília Márcia, amém? Nenhuma condenação. Vocês não conhecem ela, né? Lília Márcia. Eita Deus. Louvor e adoração vem celebrar. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembro mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver. Louvor e adoração vem celebrar. Glória a Deus. Nosso tempo tá corrido, gente. Como nossa surpresa já chegou, eu já vou apresentar pra vocês essas pessoas maravilhosas que vocês vão amar. Vai estar no coração de vocês também, viu, gente? Que é o nosso irmão Giovanni. Pode ser o irmão Giovanni? Tudo bom? Glória a Deus. Giovanni, pra quem não conhece, é o esposo da missionária, a pregadora da quarta passada, a missionária Paula Silva. Glória a Deus. E ele tá aqui com uma pessoa também muito especial. Vocês não vão acreditar. A mãe dele, a missionária Aparecida. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Deus. E uma novidade muito legal pra vocês. Eles louvam junto, gente. É filho e mãe. Louva junto. Vamos já pra primeira canção? O pessoal conhecerem vocês, certinho? Você já quer que canta aquela que você... É aquela. É aquela mesmo, é aquela. Desse jeito. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre,
perdido pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu possa sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Vamos aplaudir a Jesus, gente. Glória a Deus. Gente, a gente tá ao vivo, hein? Meu Deus, olha aí. Vamos pra mais uma canção? Tá lindo demais. Mais uma canção aí. Mais uma. Só os melhores, né? Quem? Ainda mais. Giovanni e Aparecida. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido e também humilhado, por amor Ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura,
Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca fundo no meu ser. Com seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima, Jesus, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca fundo no meu ser. Com seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda. É lindo, gente. Eu tava na igreja vendo eles louvar, eu falei, eu vou convidar, porque eu tenho certeza que não vai errou. ser bênção. Não, eu vou Meu Deus, é lindo demais. Gente, é que o tempo tá passando, nosso programa é muito rápido. Mas a gente vai estender o convite para vocês, vamos marcar para vocês voltar, para vocês louvar mais. Para contar um pouquinho de vocês, um testemunho aí forte, né? Que eu tenho certeza que vocês têm aí, para a glória de Deus, viu? Foi um prazer demais. A gente vai precisar aí agora, porque o programa tá muito rápido, para a palavra. Então eu convido você a continuar aí ligadinho, coração aberto, que Deus vai falar através dessa palavra. Amém? Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração? Eu quero convidar o irmão Lu, amém? Para fazer essa oração para a palavra. Amém? Olha, irmão Lu, é pai, né? Pai do pregador. Meu Deus, olha que privilégio, hein? Pode ter certeza que está abençoado muito mais, viu? Porque o pai vai te abençoar agora, pedindo ao nosso Deus, amém? Graças a Deus. Querido Pai e querido Deus, Senhor, eu posso dizer nessa hora que maravilhoso é estar na sua presença, Pai. Ah, como é regozijante, Pai, estar na sua presença, Senhor. Sabemos que aqui, Pai, foi iniciada a tua palavra, foi entoado louvor ao teu nome com os teus filhos. E agora, Senhor, nós vamos ter um momento da palavra, Pai. É gratificante, Senhor. Sabemos que sem ti, Pai, não podemos caminhar. Por quê? Porque já conhecemos o seu poder, conhecemos o seu milagre, conhecemos que o Senhor é um Deus do impossível, Pai. E nós não estaríamos aqui, Senhor, se não fosse o Senhor colocar suas mãos em cada um de nós aqui, Pai. Nós te pedimos a sua bênção, Pai, sobre todos que estão aqui, sobre esta rádio, sobre os ouvintes, sobre os nossos irmãos da Nascer de Deus e todas as igrejas que foi formado para levar a tua palavra e o teu evangelho. Prepara o teu filho, Pai, neste dia e nessa tarde, Pai, para trazer a tua palavra, que ele possa receber, Pai, esse maná direto do céu, Pai. Conforta, traz paz ao seu coração. É o que nós desejamos, Pai, nesta tarde de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A oportunidade então está com o irmão Douglas. Glória a Deus. Que o Senhor venha te usar, Douglas. Amém? Abre seu coração e deixa Deus falar aí. Nós estamos aqui ligadinhos para ouvir a voz Puxa de esse Deus. microfone pra mim, fazendo um favor. Pode esticar ele. Só estica, só estica. Pode falar aí. Glória a Deus. Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. A todos que Tá nos chegando? acompanham aí. Pode esticar o braço aí. Glória a Pode Deus. esticar o braço.
Pode esticar ele. Põe ele retinho em pé, Lu. Estica o braço. Glória a Deus. Pode esticar para Tá baixo. só dando uns ajustes aqui pra Aqui, ó. ficar certo. Baixa lá o braço. Isso. Aí, ó. Vai dar certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Beleza. É motivo de muita alegria estar nessa tarde aqui com os irmãos reunidos para trazer a palavra do Senhor. Quão bom é falar de Jesus, né? Para você que tem a sua Bíblia aí em casa, abra comigo ela no livro de Atos, capítulo 20, a partir do seu verso 7. Glória a Deus. Atos, capítulo 20, verso 7, para você que nos acompanha nessa tarde. E a palavra diz assim: no sábado à noite, nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala, onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela, e como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu abaixo, abaixou-se e abraçou o moço e disse: não se assustem, pois ele está vivo. E em seguida Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã. Depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele. E isso deixou muitos animados. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Como nós lemos aqui em Atos, capítulo 20, a partir do verso 7, a gente vai ver que Paulo está pregando uma mensagem para os irmãos ali reunidos. E é bom falarmos sobre Paulo. Quem era Paulo? Então, Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Saulo, quando ele era Saulo, ele perseguia a igreja do Senhor. Saulo é um perseguidor. Ele perseguia quem dizia: eu estou com Deus, eu sigo a Jesus, eu declaro o nome de Jesus. E Paulo ia atrás desses irmãos, a fim de matar, de prender, porque Paulo ainda não era convertido. Paulo era Saulo. Então ele sai a fim de encontrar alguns irmãos para colocar na prisão. E a Bíblia vai nos relatar no capítulo 9 que ele saiu, mas nessa saída, para encontrar aquele que ele procurava matar e prender, ele vai ter um encontro com Jesus. Quantas vezes eu e você fomos Saulo, né? Antes de ser Paulo. Quantas vezes a gente perseguiu a quem perseguia Cristo? Então, o Saulo agora então vai sair para pegar essas pessoas. E no meio do caminho, e ele não sai sozinho, ele sai com alguns amigos. E no meio do caminho, ele vai ter um encontro. A Bíblia diz que vem uma luz do céu muito forte e fala com ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Se a gente ler o contexto, ele sai atrás de outras pessoas que seguem a Jesus. E então, quando Jesus vai ter esse encontro com ele, fala assim: por que você está me perseguindo? Às vezes a gente acha que o perseguidor está perseguindo nós, né? E na verdade está perseguindo o próprio Jesus aqui. Aí Jesus vai falar: por que você me persegue? Então, próprio Deus. E a Bíblia diz que ele fica cego, então, e os amigos pegam ele e levam até outra cidade. Paulo, então, vai ficar cego ali por 3 dias. E então a palavra vai dizer que o Senhor vai levantar ali e vai dizer: ó, Ananias, vai até Saulo, porque ele tá na casa tal, na rua tal, e você vai até ele. E Ananias olha pro Senhor e diz assim: Senhor, esse homem aí, não dá pra ir até ele, não. Esse homem é perseguidor da tua palavra. Ele é perseguidor, ele mata. Quantas vezes a gente tem medo, né? Quantas vezes Jesus fala pra gente ir até um irmão e a gente, talvez porque ele não segue a Jesus, porque ele não serve a Deus, e a gente tem medo de ir até ele. Então a gente questiona. E Deus tá mandando a gente ir até ele. Até aquele que não conhece a verdade ainda. Até você olha pra alguém e fala assim: ele é tão turrão, tão duro, só de olhar dá medo. Aí você fala pra Jesus: eu não vou não, manda outro.
Aí Jesus está usando Ananias aqui como um canal de bênção na vida de Saulo. Então ele fala o Senhor Jesus fala mais uma vez, não, pega e vai, porque lá eu darei algumas instruções. Então Saulo vai abrir os olhos, Ananias vai até ele, conversa com ele, então ele começa a ver o poder de Jesus, o poder de Deus na vida dele. Então Saulo fica convertido. Saulo começa a pregar o evangelho, a pregar a mensagem de Cristo. Saulo, que outrora perseguia, outrora estava matando cristão, agora Saulo está pregando a verdade. Saulo está fazendo ao contrário do que ele falava, né? E que nessa tarde a gente possa entender da onde Jesus tem nos tirado. Uma hora a gente era Saulo e agora a gente é Paulo na presença de Jesus, né? Então agora Paulo está pregando. E aonde nós lemos aqui, como nós temos pouco tempo, aonde nós lemos aqui vai dizer que Paulo está pregando uma mensagem árdua, porque a mensagem de Paulo é o verdadeiro evangelho de Cristo, né? É uma mensagem poderosa. E tem alguém na janela ouvindo essa mensagem. E quando a gente fala que está na janela, e da janela a gente consegue ver muita coisa. Da janela a gente vê o que está dentro, mas vê também o que está fora. Da janela a nossa vista fica ampla, porque a gente não sabe se fica focado no que está sendo dentro ou o que está lá no mundo lá fora, né? Então a janela nos dá essa visão. E tem alguém na janela e pega no sono. É muito lindo o poder de Deus, né? E então Paulo está pregando a mensagem. E eu separei aqui 2 Samuel capítulo 11, quando Davi está no terraço. Davi está lá no terraço e ele observa uma mulher lá fora. O perigo da gente estar no alto e abrange as janelas da vida, que a gente vai começar a ver coisa que talvez não agrade a Deus. Então Davi vai olhar essa mulher, vai perguntar, vai cobiçar a mulher a ponto de matar, né, aquele que estava guerreando na guerra por ele. Então que nessa tarde a gente possa entender o que o Senhor está falando conosco. Algumas janelas da nossa vida que a gente era para ter saído faz tempo. Algumas janelas que a gente já não era para estar olhando para fora, mas focando no que está sendo falado dentro, né? Naquilo que Jesus quer fazer dentro. Jesus é aquele que está pregando. Paulo está pregando Jesus aqui. Uma palavra poderosa, uma palavra que transforma. Mas tem alguém que está na janela disperso. Alguém que está preocupado talvez mais com o mundo lá fora do que Jesus que está dentro fazendo mudança. Meu Deus! Aleluia. E o perigo da janela, meus irmãos, é que esse homem cai morto, né? E como a gente pode falar nessa tarde? A Bíblia está dizendo que ele cai morto, porque está na janela olhando o que não é para ver, ouvindo o que não é para ouvir. Glória a Deus. E então eu separei outro versículo aqui, em Mateus 25, que vai dizer sobre as 10 virgens, né, a parábola. Tem 5 mulheres prudentes e 5 imprudentes. A Bíblia diz que ela está indo de encontro ao noivo, mas como o noivo está demorando para chegar, elas acabam caindo no sono ali. 5 delas são prudentes, estão carregando não só o azeite, que deixa a lamparina acesa, mas estão carregando reserva. Aleluia. Será que nessa tarde a gente está carregando a reserva que a gente precisa? Meu Deus, é né? forte. Aí a Bíblia vai relatar também que elas pegaram no sono. E daqui a pouco, perto da meia-noite, tem alguém dizendo, olha, o noivo está vindo. Então elas acordam. Tem 5 que tá junto com elas que é imprudente, que não levaram o azeite em reserva. E sem azeite, sem lamparina acesa, não tem como entrar ao encontro do noivo, né? Então, quando elas pedem azeite emprestado para outras que estão ali, e a outra fala, não tem como eu te emprestar, porque se eu te emprestar, o meu vai acabar também. Porque na hora que o noivo vem, não tem como emprestar azeite. Na hora que o noivo vem, as nossas lamparinas já tem que estar acesas. Aleluia. Porque não é pecado a gente pegar no sono, porque o cansaço físico é normal. A gente pode dormir, pode descansar, mas
E o azeite reserva? Na hora que o noivo vem, será que o azeite reserva está conosco? Será que a gente está carregando o azeite reserva o suficiente para que na hora que o noivo chegar a gente possa ir de encontro a ele? Então tem 5 ali que é imprudentes, que ficam sem azeite, ficam sem lamparina, ficam sem a presença de Deus. Ficam olhando o noivo passar e não pode ir ao encontro porque não guardou azeite reserva, não buscou, não orou, não jejuou, não buscou a presença. Que nessa tarde o que o Senhor está dizendo é: busque a minha palavra, busque a minha verdade, guarda azeite, guarda a lamparina acesa, guarda o fogo vivo aceso. Não deixa apagar aquilo que Jesus já colocou no seu coração, aquilo que Jesus já te livrou muitas vezes, tirou do caminho errado, tirou da vida errada. Então Jesus está falando para nós nessa tarde que a gente possa guardar os nossos azeites também, que a gente possa ter azeite reserva, para quando ele vir, para quando o noivo vir, a gente possa ir de encontro a ele. Aleluia. E voltando para a palavra então que nós lemos, a Bíblia vai relatar que o moço então caiu da janela. A gente vê 2 perigos. O perigo de estar na janela. Tem como sair ainda se não caiu. Tem como a gente se livrar da janela. Tem como a gente se livrar de alguns caminhos. Tem como a gente se livrar de algumas pessoas que não agradam a Deus, que ainda não entendeu o propósito de vida. Tem como a gente dar ouvido à palavra que está sendo pregada. Tem como a gente se converter ainda. Mas alguém olha e diz: mas eu já caí. Porque a Bíblia diz que esse moço caiu, pegou no sono e caiu. Alguém pode olhar e dizer assim: eu caí, Douglas, eu caí, irmã Lília, eu caí. E então Paulo vai descer correndo. Paulo vai dizer assim: não, ele não morreu. Porque o nosso cair a gente acha que morreu, a gente acha que não tem mais jeito, a gente acha que já estamos perdidos. Ontem mesmo à noite um homem parou eu assim e perguntou: você tem um cigarro? Eu falei assim: não, eu não fumo. Aí ele olhou e falou assim: não, quero um cigarro. Ele não entendeu o que eu tinha falado. Eu falei: não, eu não fumo. Aí ele falou assim: ah, você se libertou. Eu falei: não, eu não fumo. Aí ele falou: ah, glória a Deus. Aí ele começou a contar: eu era o diácono da igreja tal, não sei o quê. E a gente, talvez tão disperso, não prega o evangelho para essa pessoa que está precisando, porque a gente olha como qualquer. Mas Deus não vê como a gente vê. Deus não olha como a gente vê. Porque para mim ele era um qualquer naquela hora ali. A gente nem pensa, né? Fala assim, mas o evangelho de Cristo tem que ser pregado, porque talvez a gente só quer pregar para um círculo de pessoa. Talvez a gente só quer falar de Jesus para um círculo de pessoa. E tem muita gente precisando de Jesus. Tem muita gente na boca de fumo, tem muita gente na bebida, tem muita gente na cadeia que tá precisando de uma palavra e a palavra tá alcançando, porque tá preso, não é porque não presta, mas Jesus tá lapidando. Tem muita gente no hospital que tá precisando de uma palavra, que tá com o último suspiro e ainda não falou assim: eu quero seguir Jesus, eu quero esse caminho. Então a gente olha como um qualquer, mas Deus não vê como a gente vê, Deus não vê como o homem vê, né? E aí ele falou assim: não tem mais jeito pra mim não. E aí eu falei pra ele: não, tem sim, pra Jesus tem jeito ainda. Talvez pra mim, pra você que tá olhando, não tem jeito, mas pra Jesus tem. Então Paulo vai descer. E o que eu quero deixar nessa tarde aqui pros ouvintes, pra nós que estamos aqui reunidos, que se ainda a gente não desceu da janela, pra você que não caiu ainda, tá na janela do mundo, não sabe se tá dentro da igreja, se segue a Jesus ou se serve o mundo, né? Tá em dúvida do teu chamado. Que nessa tarde, se você não caiu ainda, que Jesus possa te encontrar e te tirar da janela. Que Jesus possa entrar e transformar o seu coração nessa tarde. Que Jesus possa te trazer para dentro. Mas para você que caiu, para você que acha que não tem mais jeito, que é o fim do mundo, que acha que Jesus não vai te resgatar, talvez está esperando do homem aquilo que é para você esperar de Deus. Tem coisas que a gente fica esperando do homem, e pelo homem, aqui por muitos, ele já tinha morrido. Caiu da janela e a Bíblia enfatiza que ele caiu morto, né? Quantas vezes alguém olha para mim, para você e fala assim: esse daí tá morto, né? Talvez não é a morte física, mas é a morte espiritual, né? A morte de não buscar mais a Deus. Alguém olha e diz: esse daí já saiu do caminho do Senhor faz tempo, tá morto. Então o que Jesus quer deixar para nós nessa tarde é que se você não caiu, você saia. Mas se você caiu, ainda tem jeito.
Jesus é aquele que transforma, aquele que muda. Então Paulo desce e diz, olha, esse homem aqui está vivo. Então que nós possamos ficar com essa palavra nessa tarde, meu amigo. Que nós possamos encontrar Jesus, que a palavra que está sendo pregada, se a gente está na janela, que a gente possa sair da janela. Se a gente caiu, ainda tem jeito, porque Jesus é aquele que transforma, aquele que deu o seu único filho, né, para morrer por nós, pelos nossos pecados. Aleluia. Jesus é muito lindo. Quem mandaria o seu filho para morrer por mim? Vocês que já são pais, já são mães, vocês jamais dariam o seu filho para morrer por alguém. Mas vocês dariam a vida para que ele continuasse vivo. Então foi isso que Jesus trouxe para nós, vida e vida com abundância. Glória a Deus. Jesus enviou seu filho porque, eu errei, eu pequei, mas ele enviou o seu filho. Falou assim, vocês não vão ficar assim não. Eu estou enviando meu filho porque eu não quero perder vocês. Jesus enviou o seu filho porque não quer perder você, não quer perder a sua casa, não quer perder a sua família. Jesus quer te trazer para a mesa, quer te trazer para a presença. Aleluia. Então quero dizer para você nessa tarde que ainda tem jeito. Para você que está no vício, para você que está na bebida, para você que está na prostituição, para você que já perdeu a esperança, para você que acha que não tem mais jeito por causa do diagnóstico do médico. Aleluia. Jesus é o médico dos médicos. Aleluia, glória a Deus. Jesus é aquele que aleluia, você nem precisa marcar a hora como os médicos. Ele chega na hora certa, na hora exata, e ele vai até você. Glória a Deus. Jesus encontra uma mulher no caminho. Aleluia. E essa mulher sofre um fluxo de sangue há 12 anos. E Jesus está indo a caminho da casa de Jairo e encontra essa mulher. Na verdade, ela não encontra, a mulher que encontra ele, né? Glória a Deus. Ela tem uma doença e uma enfermidade ali, está gastando com muitos médicos, a ponto de gastar todo o seu dinheiro. Então ela vê Jesus passando e ela decide. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão, né? De ir até Jesus, não perder a oportunidade. Jesus está passando. Jesus está passando nessa tarde. Daqui a pouco Jesus passa de novo. Então ele está dando a oportunidade para a gente ir de encontro a ele. Que nessa tarde a gente possa ir de encontro a Jesus. Eu não sei o que tem te afetado, eu não sei o que tem te deixado estagnado no caminho. Eu não sei o tanto que você tem gastado com o médico, né? O tanto que você tem gastado lá fora. E com Jesus você só tem a ganhar. Aleluia. Então que você possa ir de encontro. A Bíblia diz que quando ela toca, ela sente que a enfermidade cessou. Aleluia. E Jesus sente que dele sai virtude. Aleluia. Então que a gente possa ir de encontro a Jesus. Que a gente possa tocar em Jesus, porque todas as nossas enfermidades serão curadas. Glória a Deus. Então é essa palavra que eu quero deixar nessa tarde. Que Jesus possa encontrar um coração disposto. Um coração que está disposto a servir a Cristo, disposto que a palavra entra, né? Que você não feche a porta para Jesus, mas que você deixe a porta aberta. Que ele possa encontrar a porta aberta, né? Em Apocalipse fala aquele que abre, né? A porta para Jesus. Ele entra, faz morada, faz mudança, transformação. Então que nessa tarde a gente possa ficar com essa palavra. Em nome de Jesus. Palavra Glória a Deus. gloriosa, né? Aleluia. Palavra abençoada, né? Que o Senhor Jesus venha ao seu encontro, que você venha entender que não tem outro caminho. O caminho é Cristo, amém? Glória a Deus. Ele está pronto a te perdoar e te receber em todo o tempo. Nosso programa já está acabando, infelizmente. Vamos fazer? Que pena. Que pena, tá acabando nosso programa, mas eu convido você, foi muito rápido. A quarta que vem, 1h30, mas é isso, mas a gente vai de mais um louvor ao vivo para finalizar. Meu agradecimento, minha gratidão, você que tá nos ouvindo aí, que Deus venha te abençoar. Seja um pouquinho mais edificado aí, em nome de Jesus. Deus tá indo, tchau, fica com Deus. Glória a Deus. Quarta-feira de novo, em nome de Jesus. Filho querido, pois aqui estou. Não penses que te esqueci, sou teu Senhor. Nas horas amargas da vida, entrei com meus filhos. Como fui com eles no passado, hoje contigo.
Aparecida em Giovanni. Deposite sua confiança em mim, pois é impossível conseguir sozinho. Não tem mais afim, sou eu quem te guia por esse caminho. Deus abençoe a missionária Silvana. Deus abençoe. Lembre o que fiz no passado com os servos meus. Livrei Daniel na cova dos leões. Provei que sou Deus dentro de uma fornalha de fogo. Entrei com meus filhos, como fui com eles no passado, sou hoje contigo. Ô, glória! Sou eu quem luto por você, sou eu quem te ajuda, então pra que temer? Te amo, ó filho. Deposite sua confiança em mim, pois é impossível conseguir sozinho. Não tem mais, ó filho, sou eu quem te guio por esse caminho. Sou eu quem luto por você, sou eu quem te ajuda, então pra que temer? Te amo, ó filho. Deposite sua confiança em mim, pois é impossível conseguir sozinho. Não tem mais, ó filho, sou eu quem te guio por esse caminho. Não tem mais, ó filho, sou eu quem te guio por esse caminho. Aplaudir a Jesus! Louvor e adoração vem celebrar. Abra o coração. Chegou a hora da verdadeira adoração. Uma nova esperança vai nascer. Deus tem um milagre preparado pra você.